Livro O Império dos Sentimentos, capítulo 1. O Fundo do Oceano, parte 1. N. Ricardo Alencar não conhecia o fracasso. Aos 48 anos, ele era a personificação do sucesso. Como diretor de experiência do cliente na Nautilus Yacht, a mais prestigiada construtora de iates de luxo do mundo, ele não vendia barcos. Ele vendia sonhos flutuantes para os homens que já possuíam o mundo. Sua vida era um reflexo desse universo. Um apartamento de design, em um bairro nobre de Campinas, um casamento de 2 décadas com a bela e socialmente ambiciosa Lúcia, e uma filha, Sofia, cujo futuro nas melhores escolas da Suíça já estava garantido. N. Ricardo era um mestre do intangível. Sua genialidade não estava na engenharia naval, mas em sua obsessão pelos detalhes que transformavam um objeto em uma experiência. Ele passava semanas debatendo o peso exato de um copo de cristal, para que ele se sentisse corretor na mão de um bilionário. Ele sabia que o verdadeiro luxo não era o couro ou o mármore, mas o silêncio dos motores, a textura de um corrimão sob os dedos, a maneira como a luz do pôr do sol incidia sobre o convés. Ele não construía iates, ele orquestrava sentimentos NSU. A obsessão, no entanto, era sua ruína. O novo conselho de administração da Nautilus, formado por financistas de coração frio de um fundo de private equity, não via valor em sentimentos, eles viam planilhas. E as planilhas de Ricardo eram um pesadelo. Seus projetos estouravam o orçamento, seus cronogramas se estendiam. Ele era, aos olhos deles, um gargalo de criatividade em um negócio que precisava de escala. Na reunião durou 7 minutos. A palavra reestruturação foi usada. Otimização de custos. Sinergias. Eram eufemismos para a guilhotina corporativa. Ricardo, o homem que definira a alma da empresa por 20 anos, foi dispensado com um aperto de mão gelado e uma caixa de papelão. Na notícia atingiu sua casa como um maremoto. Lúcia, cujo mundo era sustentado pelo status que o cargo de Ricardo proporcionava, não viu um marido ferido, viu um navio afundando. As discussões, antes sussurradas, tornaram-se gritos. Você e sua maldita obsessão por detalhes inúteis, ela gritou uma noite, em meio a uma sala cheia de móveis de design que ele havia escolhido. Você se preocupava mais com a costura de uma almofada do que com o nosso futuro. Nem 6 meses, o divórcio foi finalizado. Foi brutal. Lúcia, com seus advogados vorazes, ficou com um apartamento, o carro e uma pensão que sangrava as economias de Ricardo até a secura. Sofia, apanhada no fogo cruzado, foi convencida pela mãe de que o pai havia fracassado, de que ele não podia mais prover o mundo que lhe fora prometido. A última conversa com a filha foi um telefonema curto e distante, que terminou com um "Eu preciso ir, pai", que soou como uma sentença. N. Ricardo Alencar, o mestre dos sonhos flutuantes, estava à deriva. Ele se mudou para um pequeno apartamento alugado no centro da cidade, um lugar com paredes finas e o cheiro de desespero estagnado. O homem que antes escolhia um mármore para iates de 200 milhões de dólares, agora contava moedas para o supermercado. Ele enviou currículos, mas seu nome estava manchado. No mundo corporativo, ele era um artista, um sonhador. E ninguém queria um sonhador para gerenciar uma linha de produção. No fundo do poço chegou em uma tarde chuvosa de terça-feira. O proprietário do apartamento, um homem com a delicadeza de um agiota, bateu à sua porta. O aluguel estava atrasado há 2 meses. A rua é o seu novo endereço, Alencar, disse ele, enquanto 2 homens corpulentos colocavam seus poucos pertences, roupas, livros e a humilhante caixa de papelão da Nautilus, na calçada molhada. A palavra ecoava em sua mente. Aos 49 anos, ele estava na rua, com uma mala, algumas caixas e a roupa do corpo. Ele não tinha para onde ir. Sem família, sem amigos que a derrocada não tivesse afastado, sem 1 centavo. Ele caminhou sem rumo, a chuva fina se misturando às lágrimas silenciosas que ele se recusava a derramar. No crepúsculo encontrou Ricardo sentado em um banco de praça, encharcado e tremendo de frio e de uma exaustão que vinha da alma. Foi quando um homem velho, com um rosto enrugado como um mapa antigo, e olhos que pareciam ter visto todas as tempestades, sentou-se ao seu lado. Ele era o dono de uma pequena e modesta pensão do outro lado da rua, um lugar com uma placa de madeira desbotada que dizia, "Pensão Aconchegó". O velho,
Sr. Amaro observara Ricardo por quase uma hora, não com pena, mas com um reconhecimento silencioso. Uma noite difícil, meu filho? Perguntou o velho, com uma voz rouca, mas gentil. Ricardo apenas assentiu, incapaz de formar palavras. A vergonha era um nó em sua garganta. Você tem o olhar de um homem que perdeu uma pá, continuou o Sr. Amaro. Eu conheço esse olhar. Eu o vejo no espelho todas as manhãs. Ele deu uma risada seca, sem humor. Olhe, não tenho muito, mas tenho um quarto vago nos fundos. A cama é dura, e o chuveiro às vezes falha, mas é quente e seco. Fique por uns dias. Pague-me quando puder. Ou não pague. Às vezes, a única coisa que um homem pode oferecer a outro é um teto. Naquela noite no quarto simples da pensão, aconchego, deitado em uma cama que rangia a cada movimento, Ricardo sentiu algo que não sentia há meses. Uma faísca de calor humano, um gesto de pura e desinteressada bondade. Na manhã seguinte, enquanto ajudava o Sr. Amaro a varrer a entrada em uma tentativa de pagar por sua estadia, o velho lhe deu um conselho. Eu ouvi você resmungando durante a noite, disse ele, apoiado na vassoura. Falando de barcos, de detalhes, você se perdeu, meu filho, porque tentou navegar pelo mapa de outras pessoas. O mundo quer que você seja prático, eficiente. Mas sua alma quer outra coisa. Ouça-a. Siga seus instintos, por mais loucos que pareçam. Eles são a única bússola que nunca mente. Ricardo agradeceu, as palavras do velho ecoando em sua mente vazia. Ele saiu para procurar qualquer tipo de trabalho, um bico, algo para lavar pratos. No bolso de seu casaco ainda úmido, seus dedos encontraram uma única nota de R$ 10, esquecida, amassada. Era literalmente todo o dinheiro que ele tinha no mundo. Nele passou em frente a uma casa lotérica. Uma fila de pessoas com olhares esperançosos comprava seus sonhos por alguns reais. Ricardo riu de si mesmo, um som amargo. Que ironia! Ele, que vendia sonhos para bilionários, agora estava reduzido a isso. Lembrou-se das palavras do Sr. Amaro. Siga seus instintos, por mais loucos que pareçam. O instinto, naquele momento não era de esperança. Era um instinto de desafio, um ato de desprezo final contra o universo que o havia esmagado. Você quer tudo? Ele pensou, com uma fúria silenciosa. Pois pegue os últimos R$ 10 também. Nele entrou na loja e, sem escolher número algum, pediu ao atendente uma aposta aleatória, uma surpresinha. Ele pegou o pequeno bilhete, nem olhou para os números, e o enfiou no bolso. Era um gesto de rendição total. Na semana que se seguiu foi um borrão de humildade. Ele conseguiu um trabalho lavando pratos em um restaurante próximo. As mãos que antes aprovavam madeiras nobres agora mergulhadas em água gordurosa por hora a fio. Ele dormia na pensão, comia as sobras do restaurante e conversava com o Sr. Amaro à noite. Ele havia esquecido completamente o bilhete no sábado seguinte, enquanto limpava o balcão do bar antes do fechamento, a TV mostrava o sorteio da Mega Sena. Ele ouviu os números sendo cantados, um a um, sem prestar atenção. Mas então, o apresentador anunciou, com uma excitação crescente, que havia um único ganhador. Um prêmio acumulado. R$ 100 milhões. Numa memória fraca, como um eco distante, surgiu em sua mente. O bilhete. Com as mãos ainda úmidas, ele o tirou do bolso do casaco. Estava amassado, quase ilegível. Ele o alisou sobre o balcão pegajoso. O coração parou. No primeiro número batia. No segundo também. Terceiro. Quarto. Nele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Não podia ser. Era uma piada cruel do destino. Quinto. As mãos começaram a tremer violentamente. Ele olhou para o sexto e último número na tela, e depois para o número em seu bilhete. Neles eram os mesmos. N. Naquele instante, no meio de um bar barato, cheirando a gordura e desinfetante, Ricardo Alencar não sentiu alegria. Ele sentiu um silêncio profundo, um vácuo. O fundo do oceano. Mas desta vez, não era o abismo do desespero. Era a calmaria absoluta do poder. O homem que havia perdido tudo, que fora reduzido ao nada, agora tinha os meios para construir não apenas um iate, mas um mundo inteiro à sua imagem. Na semente havia sido plantada. E o império estava prestes a nascer.